Vamos lá? Vamos fechar a nossa revisão com chave de ouro? Nós vamos lá na tabela 17 agora para falar sobre direitos humanos no Brasil. E aqui eu gosto de lembrá-los que alguns artigos da nossa Constituição podem aparecer, não é, em direitos humanos. Lembrem-se ali dos princípios fundamentais, artigo 1º ao 4º, que vocês já estudam para constitucional, tem relação com direitos humanos. Os parágrafos do artigo 5º têm que estar decorados, porque temos questões de prova em direitos humanos relativas a esses parágrafos. E o André de Carvalho Ramos fala de um fenômeno que nós temos em direitos humanos, que é a força expansiva dos direitos humanos. A gente não estuda lá em direito constitucional um fenômeno chamado de filtragem constitucional, que todos os ramos do direito têm que passar pelo filtro do direito constitucional, não é? Que há uma expansão dessa ideia do direito constitucional a todos os ramos do direito. Esse aqui é um fenômeno muito parecido, mas que ocorre em relação à disciplina direitos humanos. Então, é o fenômeno através do qual os direitos humanos contaminam as outras áreas do direito, chegam a essas outras áreas, né? Acarretando o que o ACR chama de jusfundamentalização do direito. Então, a gente já tinha a influência do direito constitucional pela filtragem constitucional, e soma-se a isso a influência agora dos tratados internacionais de proteção de direitos humanos, do sistema internacional de proteção, toda a ideia do controle de convencionalidade. Então, fala-se de uma permeabilidade das normas nacionais para receberem essas normas internacionais, não é? Tanto que já tem autores que estão falando, como a Flávia Piovesan, que isso muda, inclusive, a estrutura da nossa pirâmide, que nós não teríamos mais a clássica pirâmide, porque a base ali está sendo alargada, que ao invés de uma pirâmide, nós teríamos hoje um trapézio, não é? Por causa desse fenômeno da força expansiva dos direitos humanos. Então, leiam aqui com atenção os parágrafos do artigo 5º, lembrando que o parágrafo 2º é a nossa referência quando a gente diz que vimos lá nas características dos direitos humanos que o nosso rol é meramente exemplificativo, a cláusula de abertura constitucional está justamente aqui, no parágrafo 2º do artigo 5º. O parágrafo 3º, vocês veem aí toda hora nas questões, e o 4º nos submete à jurisdição, nos permite participar de tribunais penais internacionais, e esse aqui não se refere só ao que já existe, tá? O Brasil fica autorizado a participar de qualquer tribunal penal internacional. O que nós participamos atualmente tem esse nome. É uma coincidência, mas podem existir outros. E aqui, gente, nós temos classificações, e a VUNESP cobra isso, a Cadepol gosta dessas classificações, aparecem muito na prova oral. Já apareceu aqui na prova discursiva, eles já colocaram uma dessas classificações, então tem que dar uma olhada, certo? Tem um vídeo lá no meu canal do YouTube com detalhes sobre essas classificações. Quem quiser complementar esse estudo, quem gosta de videoaula, está nessa reta final sem conseguir ler muita coisa, eu passei um arquivo para vocês com links de todos os vídeos praticamente do meu canal, já com os temas, dividido por ordem ali da matéria, então é só clicar e assistir. Então, eu gravei um vídeo lá explicando todas essas classificações, e isso aqui se parece muito com os próprios direitos fundamentais. Então, primeiro a gente analisa a função do direito. Se é um direito de defesa, e essa defesa pode ser em relação ao poder público ou em relação a particulares. Então, aqui é a ideia de que os nossos direitos devem ser protegidos, né? Então, eu tenho direito ao não impedimento, como a liberdade de expressão, eu tenho que exercê-la e ninguém pode me impedir, eu tenho o direito de exercê-la. Direitos ao não embaraço, eu não posso ter embaraço no exercício da minha intimidade, na minha inviolabilidade domiciliar. Direito à não supressão de determinadas situações jurídicas é o nosso exemplo do o direito de propriedade,
seria um exemplo. Direito a prestações que são muito típicas dos direitos de segunda dimensão, mas lembrando que essas prestações, elas podem ser jurídicas, então eu posso ter a necessidade de uma lei, de uma regulamentação, ou elas podem ser materiais, quando nós precisamos de medidas concretas para efetivar nossos direitos, como ocorre com educação, com saúde. Então, quando aparece a palavra prestacional, você já tem que relacionar com os direitos de segunda dimensão, que normalmente são os que exigem essa postura ativa por parte do Estado, essa prestação. Direitos aos procedimentos e instituições são aqueles que têm como função exigir do Estado que estruture órgãos e corpo institucional apto, por sua competência e atribuição, a oferecer bens ou serviços indispensáveis à efetivação dos direitos humanos. Então, por exemplo, a obrigação de instituir a Defensoria Pública para garantir acesso à justiça. Já a classificação pela finalidade, então essa é pelas funções, pela finalidade é muito mais simples. Ou o direito é um direito propriamente dito, ou é uma garantia. Então, os direitos propriamente ditos são os bens que são assegurados constitucionalmente ou nos tratados internacionais. Liberdade, segurança, propriedade. As garantias são os instrumentos que asseguram esses direitos propriamente ditos. Então, se o direito à liberdade de locomoção, a garantia é o habeas corpus. Se o direito é à liberdade de expressão, a garantia é a vedação, a censura. Então, nós temos ao longo da nossa Constituição e também nos tratados direitos e garantias. A classificação que a nossa Constituição adota, nós temos várias categorias, né? Direitos individuais, os individuais de exercício coletivo, como reunião e associação, os direitos sociais, ali do 6º ao 11, esses individuais, o artigo 5º, né, em regra. Nacionalidade, direitos políticos, 14 a 16, partidos políticos lá no 17, direitos coletivos, que são os difusos, os coletivos em sentido estrito e os individuais homogêneos, e aí nós temos a proteção ao meio ambiente, por exemplo, na nossa Constituição, e além disso, deveres individuais e coletivos. Isso aqui na prova oral eles também perguntam muito, e tudo que está aqui nessas classificações, pensem que poderia ser transformado em questão discursiva. Classificação pela forma de reconhecimento. Ou os nossos direitos são expressos, estão expressos na Constituição, implícitos, extraídos pelo Poder Judiciário de normas gerais previstas na Constituição, ou eles são decorrentes, quando são oriundos dos tratados internacionais de proteção de direitos humanos que o nosso Brasil é bom, que o nosso país ratifica. Então, isso aqui também, às vezes, os alunos travam lá na prova oral. É uma coisa muito simples, mas eles não se lembram que é uma classificação pela forma de reconhecimento. Estrutura dos direitos humanos. Foi isso aqui que já caiu em uma das provas discursiva. Eu acho que eles pediram o direito pretensão, se não me engano. Aí acho que tinha a previsão de todos, mas a sorteada foi essa, ou não caiu, mas foi sortear, foi uma das possibilidades. Eles já cogitaram, se não cobraram, já cogitaram. Então, claro, sempre poderia aparecer novamente, né? Direito pretensão a gente já sabe, tem a ver com direitos sociais. Então, é o direito que nós temos de obter algo, né? Se eu tenho um direito, alguém tem que efetivar esse direito. Então, aqui nós estamos falando do Estado ou de um particular, direito à educação, direito à saúde, eu tenho direito e eu vou exigir esse direito do Estado. Direito à liberdade é o poder que eu tenho de agir, e ninguém pode me impedir. Nós vimos ali anteriormente, né? Não pode haver embaraço ao exercício dos meus direitos. Então, aqui vem aquelas liberdades lá do artigo 5º, por exemplo, a liberdade de consciência e crença. Ninguém pode nos obrigar a ter uma crença ou determinada religião.
Eu tenho liberdade de expressão, eu me expresso se eu quiser me expressar, eu tenho essa liberdade que deve ser respeitada. Direito poder é a garantia que determinada pessoa tem de exigir uma sujeição do Estado ou de outra pessoa. Por exemplo, e os exemplos que caem em prova normalmente são os do próprio ACR, tá? Direito assegurado ao preso de requerer assistência da família ou pessoa por ele indicada e o direito à assistência por um advogado. Isso está lá no artigo 5º e todo mundo tem que respeitar isso. Ele tem o poder de exigir isso, não é? Não é que o direito dele dependa de uma prestação, como aqui em cima. É o poder que todos respeitem o meu direito. Eu tenho esse direito e eu tenho o poder de ver esse direito respeitado. Ele não depende de uma ação para ser concretizado, como nos sociais. Direito à imunidade assegura que, se determinada norma prevê um direito ou uma imunidade a uma pessoa, será proibido que outra interfira nesse direito de qualquer modo. Se o autor é uma pessoa imune à prisão, porque a prisão só pode acontecer em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, não poderá outro agente público alterar a posição da pessoa em relação a essa prisão. Eu não posso ser presa fora das hipóteses constitucionalmente previstas, né? Eu estou imune à prisão fora dessas hipóteses previstas. E aqui eu vi em uma questão, um outro exemplo, que eu achei, inclusive, melhor do que esse do ACR, eu acho que fica mais fácil para a gente lembrar, a imunidade garantida aos parlamentares pelo texto constitucional, em várias situações, seria um direito à imunidade, tá? Então, são classificações que cada autor fala de um jeito, né? Não temos, às vezes, uma uniformidade, mas a gente tem uma referência na prova de São Paulo, que é o André de Carvalho Ramos, por isso que é a que eu trago para vocês. Incidente de deslocamento de competência. Nós tivemos esse instituto acrescentado à nossa Constituição pela Emenda 45 de 2004, está lá no artigo 105, 5º-A e parágrafo 5º. 105 não, né? 109. Aqui ficou errado, corrijam, por favor, é 109, é da Justiça Federal, 5º-A e parágrafo 5º. Segundo a CR, esse incidente tem 6 elementos principais, quais sejam? Olha que excelente questão de prova, se eles não quiserem entrar em nenhuma polêmica, né? Quais seriam os 6 elementos principais do incidente de deslocamento de competência? A legitimidade exclusiva da propositura é do PGR, a competência privativa do STJ para conhecer e decidir, com possibilidade de recurso extraordinário para o Supremo, abrangência civil ou criminal dos feitos deslocados não é só para crime. Abrangência civil ou criminal não é só para crime. O que gerar violação grave de direitos humanos, e isso não se dá só com a prática do crime, pode gerar deslocamento de competência. Permite o deslocamento na fase pré-processual, seja no inquérito policial ou no inquérito civil público, ou pode ser já na fase processual, relaciona-se ao cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos celebrados pelo Brasil, ratificados pelo Brasil, fixa a competência da Justiça Federal e do Ministério Público Federal e, consequentemente, da Polícia Federal para atuar naquele feito. Objetivo desse instituto, gente, evitar que o nosso país seja responsabilizado internacionalmente por violar obrigações internacionais que ele assume. Quando o Brasil ratifica um tratado, quem está ali representando, atuando em nome da República Federativa do Brasil é a União. E quem, depois, se alguém descumpre esse tratado, quem paga o pato é a União. Se tem que indenizar, o dinheiro sai dos cofres da União. Então, a União tem um interesse muito maior de evitar essa violação, não é? Porque não interessa se foi o município de Belo Horizonte, o estado de Minas Gerais, o estado de São Paulo, ou um particular, quem responde à República Federativa do Brasil através da União. Então, por isso, essa ideia de que a União teria um interesse maior. E sendo do interesse da União, desloca-se
o feito para a Justiça Federal. Inclusive, lendo a decisão do Toffoli agora, é bem legal a decisão, eu coloquei lá no canal do Telegram para vocês. Ele explica a origem do Instituto, e inicialmente a ideia era colocar como mais um caso de competência da Justiça Federal, né? Só que aí eu acho que eles ficaram com medo de um esvaziamento da Justiça Estadual e colocaram só a possibilidade do deslocamento de competência, cumpridos alguns requisitos. Então, esse incidente deve ser deferido quando ocorrer grave violação de direitos humanos, como já está na Constituição, e estiver evidenciada a omissão das autoridades estaduais ou conduta que revele falha proposital ou negligência, imperícia, imprudência na condição de seus atos que vulnerem o direito a ser protegido ou que revele demora injustificada na investigação ou prestação jurisdicional, gerando risco de responsabilização internacional do Brasil. Então, aqui dá até para colocar separado, né, para enxergarmos os 3 requisitos. E aí, na decisão agora do Supremo, que analisou a constitucionalidade do Instituto, o Toffoli disse que ele, na visão dele, que ele pensa, que ele acha que esse requisito de comprovar a ineficácia da justiça estadual, que isso seria desnecessário, que não acha que o STJ deveria exigir isso. Gente, ele só falou isso. Na prática, não muda nada, não era o foco da decisão do STF, e o STF não tem poder de fixar os requisitos, quem faz isso é o STJ. Pode ser que no futuro o STJ goste da ideia do Toffoli e no próximo IDC que for julgar não exija isso, mas por enquanto nada mudou. Então, muito cuidado, eu já chamei 1000 vezes a atenção de vocês com essas notícias sensacionalistas de redes sociais, mudança nos requisitos do IDC, mentira, nada mudou. No futuro, pode ser que o STJ mude, mas, por enquanto, nada mudou. Vocês já pensaram se fôssemos mudar tudo no ordenamento cada vez que o ministro do Supremo tem uma ideia brilhante, como eles costumam ter? Pelo amor de Deus, tem que ter um pouquinho de visão crítica das coisas. E não sai confiando em tudo que vocês leem, não. Vai na fonte, vai ler a decisão. Hoje a gente está muito escravo disso, né? Não quer ir lá ficar com preguiça de ler a decisão, quer ver um videozinho de 1 minuto, um resumo de tudo. E aí, isso faz você errar a sua questão discursiva. E aí? Você vai atrás de quem? De quem gravou o vídeo lá na rede social? Você acha que essa pessoa está preocupada se você errou ou acertou na prova? Cuidado. A gente tem que ter muito cuidado com o que consome hoje, ser muito exigente em relação à qualidade das coisas e à responsabilidade de quem está ali produzindo, porque isso é cada vez menor. A verdade é que ninguém está nem aí com o que nós vamos fazer com aquela informação, né? O grande objetivo tem sido vender, 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 então não interessa se está errado, o problema seu que errou. Então, cuidado. Preste mais atenção naquilo que você ouve, filtre, tenha esse senso crítico, porque vocês são capazes de fazer isso. Então, os alunos recebem aquilo, já saem compartilhando em tudo quanto é grupo e redes sociais. Calma, calma, porque tem muita informação errada, especialmente em direitos humanos, né? Todo dia eu falo isso com vocês. Não é uma matéria que as pessoas levem a sério a ponto de estudar de verdade. Então, tem muita coisa equivocada. Ressaltei, lá na apostila eu faço um estudo completo, vocês acham lá no site do STJ, quem não tem apostila, o histórico dos IDCs deferidos. Eu ressaltei aqui a chacina do Parque Bristol, porque foi um caso em São Paulo, e o IDC foi deferido, o IDC número 9. Então, nós tivemos uma chacina, a autoria é atribuída às próprias autoridades, pelas próprias autoridades, a grupos de extermínio com suspeita de participação de agentes públicos, e é um contexto que envolve mais de 500 mortes. Foi um episódio muito triste, conhecido como Maio Sangrento, isso em 2006. Ele foi deferido em 2022. E bem recentemente foi deferido o IDC 22, conflitos agrários em Rondônia,
envolvendo luta por terra. E aí diz aqui que o estado de Rondônia só perde para o Pará nessa questão de luta por terra, né? Então, tem muitas mortes relacionadas a isso. Os crimes foram considerados graves, existe uma suspeita de envolvimento dos agentes locais de segurança pública, vejam que isso coloca em risco a parcialidade da própria investigação, e aí o pedido foi parcialmente deferido pelo STJ em 25 de agosto de 2023. Por que parcialmente? Porque eram 11 inquéritos e 6 tiveram a investigação transferida para a Polícia Federal, 5 continuaram lá, tá? Constitucionalidade do IDC. Então, isso aqui é o que nós temos de mais novo sobre o Instituto. O STF estava há muito tempo para julgar a constitucionalidade, eles estavam indo agora julgar se a inclusão pela emenda 45, né, seria constitucional. E todo mundo já esperava que ele fosse reconhecer a constitucionalidade do Instituto. Os autores das ADIs alegavam que o IDC violava o Pacto Federativo, que haveria uma inconstitucionalidade por isso, por violação do Pacto Federativo, consequentemente de uma cláusula pétrea, em detrimento do Poder Judiciário Estadual, porque é como se estivessem dizendo que o Poder Judiciário Federal seja melhor, como se ele fosse melhor que o estadual, e a violação do princípio do juiz natural e devido processo legal por causa do deslocamento da competência. O ideal é que vocês leiam o voto do Toffoli, né? Porque aí ele vem batendo ponto por ponto. Ele explica que essa federalização acontece, como eu já disse, porque o interesse maior é da União, porque, no final das contas, é a União que responde se houver a responsabilização internacional do país, né? Então, faz sentido que seja assim, porque ela tem interesse de evitar o descumprimento dessas obrigações internacionais. Entendeu que não há e que não há também violação ao Pacto Federativo, porque nós temos uma ideia de unidade do Poder Judiciário, o que nós temos ali é mera distribuição de funções, então não há que se pensar nessa guerra entre justiça estadual e federal, que isso não faria sentido. A mera modificação das regras de competência não ofende a autonomia dos judiciários locais, nem o Pacto Federativo, porque, olha só, apesar da diversidade da organização administrativa, o Poder Judiciário tem caráter único e nacional. Então, esse argumento não faz sentido. É uma medida excepcional e tem que ficar comprovados os requisitos, né? E o PGR não decide ao seu bel prazer, ele submete o pedido ao STJ, o STJ vai ver se cumpre os requisitos. Então, eles alegavam isso, que o PGR poderia ter aqui um poder discricionário muito grande. E aí o Toffoli vem dizer, olha, nós temos requisitos a serem preenchidos, são critérios jurídicos e não políticos, então não há aqui qualquer arbitrariedade. Então, todos os argumentos apresentados foram rebatidos e o STF firmou, reconheceu a constitucionalidade do Instituto, encerrando essa decisão. Como eu disse, nada mudou sobre os requisitos. O Toffoli lançou ali uma ideia e pode ser que o STJ goste, adote ou não, e nada mude, tá? Aquela parte de DC preventivo achei uma bobagem no voto do Toffoli, porque aquilo que ele falou não faz sentido, não se exige que o caso já esteja em uma seara internacional para que haja o deslocamento da competência, tá? Então já tem mesmo esse caráter preventivo, é óbvio, é o objetivo do Instituto. Ali eu achei que ele só quis inventar moda. E também ele só falou en passant. Então, tudo que ele falou, que ele acha, não foi fixado, não mudou nada. É isso aqui o que é o resultado final, vocês podem ver lá na decisão. Controle de convencionalidade. Tema importante, que os alunos costumam ter muitas dúvidas. Se parece com o controle de constitucionalidade, se parece com o controle de legalidade. O que muda aqui é o parâmetro, porque agora os nossos parâmetros, o nosso parâmetro aqui são os documentos internacionais, os tratados,
E além de tratados, costumes internacionais, princípios gerais de direito, atos unilaterais, resoluções vinculantes de organizações internacionais, tudo isso serve como parâmetro para analisarmos se as leis e os atos praticados pelos países estão de acordo com essas normas internacionais de proteção de direitos humanos, né? Então, é mais um filtro que foi criado aqui para verificarmos se esses atos, se essas normas são válidos. Tem que passar pelo filtro das normas internacionais de proteção de direitos humanos. Esse controle pode ter efeito negativo ou positivo, sendo que o efeito negativo consiste em invalidar normas e decisões nacionais que sejam contrárias às normas internacionais. Então, quando isso acontece, a gente diz que o controle de convencionalidade é destrutivo ou saneador. E o efeito positivo consiste em conferir uma interpretação adequada às normas internas para que elas se adequem às normas internacionais. Então, aqui eu consigo aproveitar a norma, só mudando a interpretação que é dada, fala-se em um controle construtivo. No primeiro caso, não tem como salvar a norma, né? Então, ela tem que deixar de ser aplicada. É um controle destrutivo ou saneador. Esse controle de convencionalidade, ele pode ser de matriz internacional, que é o autêntico, o definitivo. Quem tem a legitimidade de verdade para realizar esse controle são os órgãos internacionais, aqui no nosso caso, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, tanto na sua função contenciosa quanto consultiva, e os países têm a chance de realizar o controle de matriz nacional, que é um controle provisório ou preliminar, porque quem dá a última palavra, aqui no nosso caso, é a Corte. Então, não adianta o Brasil fazer o controle de convencionalidade, falar o que ele acha, porque no final das contas vai prevalecer o que a Corte acha, porque a Corte é que foi nomeada como intérprete aqui, a última intérprete desses tratados no sistema americano. É igual a gente olha internamente, quem tem a última palavra sobre a Constituição? O Supremo. Quem tem a última palavra sobre tratados de direitos humanos no sistema americano? A Corte Interamericana. Então, o que a Corte entende, o que a Corte decide, obviamente, tem muito mais peso do que STF ou qualquer corte constitucional de qualquer país pensa. Os alunos que não raciocinam, né, que não pensam com os princípios de direitos humanos têm dificuldade de entender isso, porque fica preso lá na hierarquia do constitucional que não se aplica aqui. Esqueçam a ideia de hierarquia, senão não vai entender isso aqui, tá? Então, aqui no nosso sistema, a Corte Interamericana foi estabelecida como intérprete autorizada da Convenção Americana, não só da Convenção Americana, de todos os outros tratados que nós temos aqui, e ela pode, inclusive, usar tratados lá do sistema global, tá? Para ajudar nesse controle de convencionalidade. Eles já vinham desenvolvendo essa teoria do controle de convencionalidade, mas nós temos aqui um marco. Já tinha um juiz lá que era famoso pela ideia, o juiz Sérgio Garcia Ramírez, em um caso em 2003, no voto dele nós já tínhamos isso, e em uma sentença da Corte Interamericana, o controle aparece pela primeira vez no caso Almonacid Arellano versus outros versus Chile, que é de 2006. Então, é o marco do controle de convencionalidade em uma sentença da Corte Interamericana. Quando a Corte vai analisar se nós temos essa convencionalidade, não interessa se a norma está na Constituição ou em um decreto. Quando a Corte olha para o ordenamento jurídico interno de um país, aquilo ali é mero fato, não existe hierarquia, né? Tanto que, nesse caso contra o Chile, não é nesse caso aqui, em um outro caso contra o Chile, a última tentação de Cristo, acho que eu até coloco aqui para vocês, a Corte entendeu que um dispositivo da Constituição do Chile era inconvencional, porque tinha resquícios de censura, e determinou que o Chile alterasse a sua Constituição. E o Chile alterou, não ficou lá dando chiliquinho, mas é a minha Constituição. Não interessa. O ordenamento jurídico interno como um todo tem que estar de acordo com os tratados internacionais.
pouco importa se é um regulamento ou uma norma da Constituição, tudo tem que estar de acordo com esses tratados. Os países não são obrigados a ratificar tratados, mas se ratifica, tem que cumprir. Essa é a ideia, esse o raciocínio, tá? E aí eu coloco aqui para vocês que nesse controle de matriz interna, a compatibilidade é feita pelos próprios juízes internos, mas não só pelos juízes. E olha só, pode ser feito de ofício pelo juiz, independe de uma provocação. Isso aqui foi fixado pela Corte em 2010, no caso Cabreira Garcia e Montiel Flores versus México. E depois a Corte disse assim, então o juiz realiza de ofício e depois a Corte diz, não é só o juiz, são todas as autoridades nacionais ligadas à administração da justiça. Todas elas têm o dever de realizar controle de convencionalidade. E aí vem os alunos falar, professor, eu li a apostila e não achei que o delegado pode realizar controle de convencionalidade. Ah, não? O delegado não é outra autoridade ligada à administração da justiça, não? Delegados, defensores, advogados, promotores, todo mundo tem que realizar controle de convencionalidade. Não só pode, como deve. Qual o fundamento? Entendimento da Corte Interamericana no caso Gelman versus Uruguai, tá? Então, a Corte disse nesse caso que é assim, que não é uma função só do judiciário. Todos os agentes que estão ligados à administração da justiça têm que realizar controle de convencionalidade. E enquanto no controle de matriz internacional não tem limite para verificação da convencionalidade, internamente, quando os juízes vão analisar isso aqui, eles têm um limite. Por quê? Os nossos juízes não vão poder declarar que uma norma constitucional originária é inconvencional, eles não têm poder para isso, né? Então, o STF não tem jurisdição para fiscalizar a validade das normas aprovadas pelo poder constituinte originário. Essas normas não se submetem a controle, nem o de constitucionalidade e nem o de convencionalidade. Então, não é nenhuma novidade isso para vocês. A gente chama de controle de convencionalidade compulsório a adoção por parte do Estado de decisões internacionais proferidas em processos em que ele foi réu. Então, quando a Corte condena o Brasil em algum caso e já determina ali, revogue essa lei não pode ser aplicada, como aconteceu com a nossa lei de anistia, lá no caso Júlia Gomes Lund, o Brasil não pode mais aplicar aquela lei. Então, nós estamos descaradamente, né, descumprindo um controle de convencionalidade que foi compulsório nesse caso, tá? Ele é obrigado a cumprir a decisão da Corte e ele não está cumprindo. Classificação de Valério Mazzuoli do controle de convencionalidade. O Mazzuoli, isso aqui é muito típico dele, mas cai em prova. E os outros autores, como o ACR, não repetem isso. Mas o Mazzuoli diz assim, olha, o controle de convencionalidade interno, ele pode ser dividido em concentrado e difuso. O concentrado é igualzinho o controle de constitucionalidade concentrado, mesmo os legitimados, lá no Supremo, e o parâmetro que nós temos aqui são os tratados com status de emenda. Aí os alunos falam, professor, mas tratado com status de emenda não é parâmetro do controle de constitucionalidade? É, gente, mas se aparecer em prova controle de convencionalidade concentrado, é porque eles estão adotando a classificação do Mazzuoli. É só você pensar, ok, já sei o que é isso, sem desespero. E, para o Mazzuoli, o controle de convencionalidade difuso é aquele que tem como parâmetros tratados que são normas supralegais e qualquer juiz ou tribunal poderia realizar. Repito, os outros autores não fazem essa distinção. Ela é do Mazzuoli, mas vocês já devem ter visto que ela cai em provas. Tem que saber, tá? Tem que saber. Então, aqui ele diz que nós teríamos um paralelo com o próprio controle de constitucionalidade. E uma expressão nova que ele usa também é de devido processo convencional. Então, ele diz que nós temos que observar as regras procedimentais
das normas internacionais de proteção de direitos humanos, né? Tanto no âmbito interno, então os nossos tribunais têm que respeitar essas regras, tanto em processos judiciais quanto administrativos, não só tribunais, mas também administração pública, e também no cenário internacional, na comissão, na corte, esses órgãos têm que respeitar, obviamente, as garantias que estão previstas em tratados. Então, essa soma, esse conjunto de garantias que estão além de estarem na Constituição, também estão nos tratados, ele chama de cumprir, de seguir o devido processo convencional. E todos os órgãos, tanto internos quanto internacionais, teriam essa obrigação. Lei de liberdade econômica, que eu também coloco aí para vocês nesse artigo, não dá para entender por que essa lei está no edital em direitos humanos. Eu sugiro que vocês foquem nos primeiros artigos, até ali no artigo 4º, que foi inclusive o que caiu na prova passada. Essa lei permeia as 3 gerações, porque ela fala de direito de liberdade, mas também traz uma ideia ligada a direitos econômicos, que é de 2ª geração, e também traz uma ideia da necessária proteção de respeito às normas de proteção ao meio ambiente, que também envolve uma 3ª geração. Né? Então, nós temos ali na lei uma ideia de desenvolvimento sustentável. Leiam esses artigos iniciais, nós temos princípios no artigo 2º que podem aparecer. Na prova passada, eles cobraram esse artigo 4º-A, e assim, uma questão bem ordinária, né? Que você tem que ficar catando ali os erros, péssima questão. Isso aqui, gente, olha como que eles podem cobrar coisa que não tem tanta coisa interessante para estudar na matéria. Aí você percebe que o objetivo é mesmo ver se os alunos leram a lei seca. Aí eu acho isso aqui muito injusto até, mas não sei. Eu deixaria essa por último, tá? Mas leiam esses artigos iniciais, porque eles podem repetir uma questão e caiu na prova passada. Mas entre ler essa lei e ler a Convenção Interamericana contra a Corrupção, eu iria na Convenção Interamericana, porque os novos têm uma chance maior de cair. Quando vocês ficam aí querendo que eu me posicione, né? Então, vou dar aqui a minha opinião em relação a isso. Nossa, falei demais, a aula já ficou longa, vou fechar aqui, aí na próxima sim a gente conclui, porque eu vou falar dos programas de direitos humanos e do capítulo 20, porque o 19 das leis estaduais nós já estudamos, né? Vocês têm aí em detalhes a legislação estadual, assistam a aula bônus, que eu coloquei aí na plataforma, ficam faltando só esses 2 tópicos para nós, mas eu vou encerrar esse vídeo e abrir um outro para concluirmos, tá bom? Até já!